O credo nos diz que o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. E nós vivemos segundo esta vida e recebemos o Espírito Santo, uma vez batizados. Eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Esse artigo do credo: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Nos mostra que o Espírito Santo é aquele que dá vida a tudo o que tem existência animada. Portanto, o Espírito Santo nos deu, no próprio ato da criação divina, quando Deus criou todas as coisas, nos deu a vida. O Espírito pairava sobre as águas, como nos narra o livro do Gênesis. E tudo que passou a existir de animado, de vivo, se deu pela ação do Espírito Santo. Mas também o Espírito Santo dá também a vida sobrenatural, muito além do que a vida natural. Por isso que no nosso batismo recebemos o Espírito Santo, que nos deu uma vida em Deus, uma vida espiritual ou sobrenatural. De forma que então Ele é o Senhor que dá a vida, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. De forma que então recebemos a vida do Espírito, a vida natural pelo próprio ato da criação, e a vida sobrenatural através do sacramento do batismo. De forma então, caríssimos fiéis, que nós devemos ter esta devoção ao Espírito Santo, permeada desta verdade. A vida espiritual que recebemos é a vida do Espírito, é a vida da presença do Espírito Santo na nossa alma, de forma que a alma em estado de graça, a alma unida a Deus pela graça santificante, que redime o pecado, reconcilia o homem com Deus e o faz estar unido a Deus em comunhão. Esta graça, que é a vida na graça, ou a vida da graça, se dá pela presença do Espírito Santo na alma. De forma então que devemos viver desta vida. Devemos tender para a vida e não tender para a morte. E somente a alma, na graça de Deus, na graça santificante, somente a alma, na comunhão com Deus, somente a alma que vive do Espírito, ou seja, que vive da vida daquele Senhor que dá a vida, somente então esta alma recebe esta vida divina, da qual é participante pela graça do batismo, numa comunhão íntima, numa comunhão verdadeira, numa comunhão profunda com o Espírito, de forma que esta alma, ela tende para a vida e não tende para a morte. Tende para a vida no Espírito, de forma que tende para a vida eterna e não tende para simplesmente
a morte da carne como o fim definitivo de tudo. A alma que vive da vida do Espírito Santo é a alma que vive e tende para a vida eterna, que tende para a graça de Deus, que tende para a comunhão com Deus. E que, portanto, caríssimos fiéis, é esta alma que se salva, pois a vida desta alma não é dela. A vida desta alma é a vida do Espírito, que é aquele Senhor que dá a vida. Nós com Prole Pia, benedicat Virgo Maria.